Eu tinha ali uns 12 para 13 anos, tá. né? E aí, quando eu me batizei nas águas, com 12 anos, eu ainda dei uma escapadinha, mas voltei aos 15. E aí foi nessa época que eu já um pouco mais madura, eu me envolvia muito com o círculo de oração, as irmãs me acolhiam naquela... As irmãs têm esse negócio, né? Nossa, como é bom, né, menina? De adotar espiritualmente alguém. Então eu verdade. fui adotada, irmã Socorro, se estiver assistindo, um beijo, Deus te abençoe, ainda mora lá no São Francisco, né? Irmã Socorro, e muitas irmãs que moravam lá, elas me acolheram mesmo e me adotaram espiritualmente. E aí foi que começou o meu interesse pelo louvor, né? Eu sempre conto que tem uma amiga minha chamada Eucelene, eu creio que ela vai assistir também, eu já contei isso especialmente para ela. Eu admirava muito ela na igreja, porque ela era uma daquelas que cantava o hino da harpa, cantava para tirar oferta, regia todos os conjuntos. Nossa, bem ativa, muito, né? E muito afinada. E ela era da mesma idade que você? Mas isso, nós somos praticamente da mesma idade. Tá. Então eu falei, gente, eu ficava admirada. Nossa, como ela canta lindo, né? E aí um dia eu cheguei pro meu pastor, que era o pastor Benedito Aguiar na época, e eu falei, pastor, como é que eu queria tanto cantar? E eu não cantava bem, eu errava as letras, eu ficava com vergonha, eu começava a rir no meio do hino. Nossa. Não decorava nada, aquela história, né? E aí eu falei, pastor, eu queria tanto cantar, porque eu quero ganhar almas com a minha voz, né? E naquela época... Sem cantar direito, tu já tinha, assim... eu tinha esse pensamento, eu queria, né, ser útil na obra do Senhor com esse ministério. E aí... eu fui perguntar para ele como é que fazia, porque nessa época eu não tinha escola de música, era muito difícil falar de técnica vocal, de aula de canto, nem pensar, não tinha nem escola direito pra gente estudar. E aí ele falou assim, minha filha, quem dá o dom é Deus. Então, se você orar, jejuar, ora, pede, que se for vontade dele, ele vai te dar. E foi o que eu fiz. Só que aí eu exagerei. Eu queria muito. E eu fiz 3 meses de oração em jejum. Orava às 5 da manhã e jejuava até meio-dia. E minha mãe falou, minha filha, você vai morrer, porque você está muito magra. Nossa. Porque a gente já não comia direito. Né? Oh, meu Deus do céu. Já era uma alimentação, né? Sim, bem ali. Difícil. E aí eu tirava o café da manhã, porque eu queria muito receber algo de Deus, né? E aí eu fiz, me lembro que eu fiz 3 meses de jejum e oração. E quando eu terminei esse propósito, nós recebemos uma missionária na nossa igreja, eu nunca mais a vi, não lembro o nome dela, eu era bem nova. Ela falou assim, olha, tem alguém aqui que pediu dom de canto, vem aqui na frente. Eita. Eu lembro que a igreja quase toda foi lá na frente. Foi todo mundo, e todo mundo achava lindo, todo mundo queria cantar, né? Sim. E eu me lembro que eu não fui. Eu falei, não, eu não vou, eu quero ter certeza que é comigo. E eu fiquei no banco. Sim. E ela falou assim, você que pediu, orou e jejuou, você não quer? Nesse momento eu entendi. As minhas pernas começaram a tremer, eu não consegui ficar mais no banco. Corri lá pra frente, quando eu cheguei, ela falou assim, é você. E impôs a mão na minha cabeça. Nossa, que bênção. E diz, receba. O dom de Deus está te dando o dom. Aleluia. Naquele momento, beleza, a gente fala assim, recebi, né? Mas aí a gente fica na expectativa. Quando é que isso vai ser posto em prática, né? Verdade. E eu sempre cantava em cultos ao ar livre. Tá. E daquele jeito, cantava, ria, né? Tudo. E aí eu me lembro que, depois de um tempo dessa oração, eu fui cantar no culto ao ar livre, perto da minha casa. E eu fechei os olhos, como eu sempre fechava os olhos porque eu tinha muita vergonha, né? Eu falo pro pessoal que eu dou aula hoje, eu falo, gente, não fecha o olho porque eu sei que você tá com vergonha. Abre o olho. Fechei os olhos e comecei a cantar. Eu não me lembro direito. Eu gostava muito de cantar os hinos do Marquinhos Gomes, Aline Barros, né? E eu cantava muito um hino que chamava... Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. E eu cantei. E quando eu terminei de cantar, eu ouvi um silêncio assim nos irmãos que estavam lá, todos estatalados me olhando. As pessoas que estavam passando, os vizinhos que estavam passando em frente do culto, paravam
E eu não entendi nada. Amém, entreguei, né, minha oportunidade. Quando eu fui saindo do culto, um dos vizinhos chegou e falou assim, menina, onde é que tu aprendeu a cantar desse jeito? Eu falei, como? Pra mim eu tinha cantado do mesmo jeito como eu cantava. Mas que Deus, antes, né? Que assim, antes. Sim. Mas Deus já tinha me entregado. Nossa. E é algo tão maravilhoso que a gente não se dá conta. A partir daquele momento, eu comecei a cantar mais na igreja. Eu vi que eu estava recebendo mais oportunidades. E isso gerou uma confusão na igreja. Porque sempre gera, né? As pessoas estão acostumadas com aquele ritmo, aquelas pessoas. E quando surge alguém... Sim, em destaque. Incomoda. Eu sei como é que é, né? Nós somos seres humanos, isso... E aí eu faz enfrentei parte. a minha primeira grande batalha. Porque eu fui afrontada e em casa eu não podia contar muita coisa, porque eles não eram evangélicos, então para eles, né? Tanto faz, tanto fez. E aí você não tinha pessoas para compartilhar, assim, esses momentos de oração, essa irmã Socorro, por exemplo, era alguém que te orientava, assim? Sim. Né, as dúvidas que você tinha, né? Eu sempre fui muito apoiada, né? Então, por esse motivo, eu acredito que naquele momento eu não abandonei. Sim. Né? Mas eu... Porque é muito difícil, né? Tipo, você que tá na frente de algo, em destaque, como você falou, e ser afrontada ou ser muitas das vezes humilhada com algumas palavras, né? Ou tá querendo se aparecer. Sim, né? isso aí acontece muito. Né? Acontece, principalmente assim, eu pelo menos a vida toda na igreja, né? Sempre fui muito ativa e continuo assim. Às vezes incomoda, né? Então, assim, realmente desperta algumas coisas, mas realmente a gente não pode levar em consideração, né, as palavras, nem a forma de a pessoa olhar, porque a gente sabe para quem que a gente está trabalhando. Exatamente. A gente sabe quem é o nosso patrão, sabe? O nosso chefe, quem é o nosso patrão. Então, a gente deve satisfação a ele, né? Se ele está nos aprovando, né, da forma que a gente está fazendo, então é continuar sem ter medo. Exatamente. Né? E engraçado é que eu comecei também a enfrentar uma batalha na minha casa. Sim. Porque depois que eu comecei a cantar mesmo, eu doidei, né? Eu queria cantar o tempo inteiro, toda hora. Sim. Né? E tinha hora que meus irmãos queriam assistir televisão e eu queria estar com o microfone. Meu pai já equipou a casa com microfone, som e tudo, né? Mas tinha hora que incomodava. Até ele mesmo dizia, pelo amor de Deus, mulher, para de cantar, né? E tudo. Mas aí a gente foi rompendo, né? E eu vi que era coisa de Deus mesmo. E aí a primeira vez que eu fui fazer uma aula de técnica vocal, eu acho que eu tinha uns 17 para 18 anos. E a professora Eleni, ela era do Rio de Janeiro, estava dando aula aqui na Jorge Andrade, eu fiz 2 anos lá. Que de legal. Técnica vocal. E ela, no dia que eu fui fazer o teste para entrar, né, ela falou assim, Silvia, quanto que tu cobra para ensinar minha filha a cantar? Porque assim, ela era professora de técnica. Nossa! Ela dizia, mas você tem o dom, você é diferente, né? Sim. Assim, quando a pessoa já recebeu algo e tá só ali para esmerar aquilo que Deus deu, né? Então assim, eu vinha recebendo as confirmações de que realmente eu tinha recebido o dom.